começar, né? Eu já queria, assim, começar fazendo algo que faz parte de um princípio de vida meu, né? Que é o princípio da gratidão. Né? Pronto. Eu É queria verdade. começar ali agradecendo pela oportunidade, agradecer aqui meu amigo Dudu, né? Pela dedicação aqui nos bastidores, né? Ele é excepcional, Ter cara. nos recepcionado bem, né? De uma forma muito boa. E agradecer também a minha esposa, minha digníssima, que está me assistindo, né? Um grande abraço, um grande beijo. Né? Minha Pronto. esposa Lenice, meu filho Davi. Né? Um grande alô para vocês e para todos os nossos amigos que Muito estão nos bom, cara. assistindo, acompanhando esse momento maravilhoso, descontraído. E eu posso dizer que estou me sentindo em casa, né? Cara, que bom. Mas também não poderia deixar de agradecer a Deus, né? Isso Porque é que é fundamental, né, a cara? principal pessoa, né, que nos deu esse momento tão maravilhoso Sim, e sim. essa oportunidade de estarmos juntos. Verdade. E de ter nos reconectado, né, através desse propósito tão lindo, né, Sweetcast, parabéns realmente Obrigado. por esse momento, né? Eu sei Muito que bom. muitas pessoas que ainda irão passar, né, por aqui, por esse momento, vai ter coisas lindas e maravilhosas para poder compartilhar, né? Então, eu me sinto privilegiado, né? Obrigado, Deus, obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade. Que bacana. Né? Já que só pra gente não perder o momento Sim, off love, né? sim, Eu sim, também sim. vou aproveitar essa deixa e mandar um abraço. Ó, minha esposa deve estar ligadinha agora, assistindo isso aí com a gente em casa. Me dá todo o suporte, cara. Isso aqui não acontece sem ela não ter a participação dela. Pra mim, não tem graça. Na realidade, pra mim, não tem nem como fazer. Então, Adeilza, muito obrigado. Deus te abençoe. Eu percebo a sua dedicação, o seu apoio à minha pessoa e, obviamente, Deus sabe o que nós estamos fazendo, é algo de coração. Empresário que ele está em uma empresa, Sim. né, que está funcionando, né, que já está estruturada, que já está bem encaminhada e, de repente, aquela pessoa, aquele administrador, Sim. quando começa a surgir os desafios, quando começa a concorrência, começa a surgir, começa a vencer, às vezes aquele diretor, aquele administrador, ele não tem aquele perfil de tomada de decisões, aquele perfil decisivo, ou às vezes ele tem, mas ele não tem a coragem, a determinação, Entendi. ou a motivação necessária Legal, para cara. quando ele começar a enfrentar os maremotos, né, organizacionais, ele conseguir ter a resiliência. Entendi. Então, eu vejo que o empreendedor ele tem uma capacidade imensa de se autonutrir de motivação, porque às vezes ele não tem motivo. Pronto, né? cara. Por isso aí eu tiro já uma conclusão. Por Sim. exemplo, o empreendedor ele tem que ser um cara automotivado. Exatamente. Ele não entra para fazer alguma coisa esperando tapinha nas costas de alguém. Perfeito, Né? perfeito. E cada Nilton, dia, combinação. cara, cada dia ele precisa se superar, ele precisa se automotivar para levantar da cama e saber que agora toda a responsabilidade é dele. Com certeza. Então, aí cai naquela parte de você falou que é de assumir os riscos. Os riscos. Os riscos é isso, é você entender que agora a responsabilidade é sua. Então, não deixamos, digamos assim, romantizar o negócio de ser um empreendedor, porque às vezes as pessoas se confundem com isso. Empreendedor é eu ser meu próprio chefe. Mas analisa, digamos assim, a dificuldade disso. Ser o próprio chefe é eu me autogerenciar. Gente, e se eu não tenho um autocontrole, eu vou me autogerenciar com as minhas atividades? Ou seja, eu vou faltar um momento com aquilo que eu tenho que fazer, ou seja, que seria a minha obrigação. E por eu ter romantizado a atitude de ser um empreendedor, eu vou achar que eu faço se eu quiser. E muitas das vezes, quase sempre, não é assim. Quando você está empreendendo, você tem que ter a coragem, a resiliência em alto nível e a automotivação rompendo com tudo. E você falou um quarto item aí que é essencial, excepcional, que é a liderança. Sim, isso é necessário demais. Poxa, a pessoa que consegue, né, ter a autoliderança, como você falou, né? O autocontrole, né, a disciplina. Eu costumo dizer, Jacques, reforçando o teu conceito de liderança, muitas vezes a gente fala, você tem que ser um líder.
E às vezes as pessoas, não, eu nem gosto de lidar com pessoas, eu não gosto disso, eu não sei falar com as pessoas. Mas eu te digo, você é um líder, sim, ou precisa ser, né? Porque, no mínimo, você vai ter que liderar quem? Você mesmo. E é o que a gente está falando. Então, a liderança continua, é essencial. Você Bom, falou indiretamente para mim, né, nas entrelinhas, sobre inteligência emocional. Sim. Que é um atributo, né, de um bom líder, né, além de ter a capacidade, a habilidade de lidar com pessoas, né, a lidar com suas próprias emoções. Sim. Que esse é um fator essencial hoje para quem já tem um negócio, para quem vai começar, é pensar nesses fatores. Hoje nós lidamos com clientes, novos clientes, com clientes que têm vários personalidades. Tipos de personalidades, comportamentos. Sim. Né? Então, a gente, quando passa a ter uma inteligência emocional, a se preparar, né, para esses desafios, que é lidar com o ser humano, né, lidar com os diferentes tipos de pessoas. Né? Então, legal. A gente tendo essa autoliderança, de se preparar emocionalmente, de conhecer um pouco mais de inteligência emocional, entender que esse é um fator indispensável para o empreendedor hoje. Sim, né? sim. Porque há um tempo, porque assim, depende muito, né? Em que tipo de empreendedor que eu quero ser. Sim, e empreender não significa dizer que eu tenho que montar uma empresa. Eu posso empreender sendo um funcionário digamos assim, de respeito dentro da empresa. Pronto. Eu desenvolver o pensamento empreendedor sendo um empregado. E o que é isso, Nilton? Como que isso funciona? É eu ser autogerenciável, eu ser proativo, é tudo que as empresas precisam. Elas precisam de alguém com um perfil de empreender, ou seja, ele vai porque ele tem que fazer as atividades que ele tem que fazer. Então, assim, eu costumo completar isso aí, que pro cara ser um empreendedor, seja em que área for, ele tem que ser realmente um homem, porque ele não pode ir com o espírito de menino, ou seja, o espírito emocional de um menino. Sim. Uma criança faz o que gosta, um homem faz o que precisa ser feito. Então ele precisa ter essa maturidade, né? Que você colocou muito bem na inteligência emocional. E inteligência emocional, gente, não é algo de outro mundo. Perfeito. Não é. Você lidar com as pessoas. E se você não tem isso tolhido dentro de você, ou seja, controlado, você simplesmente vai chegar em alguns momentos que você vai se atrapalhar. E isso não só na área de empreendedorismo. Eu tenho exemplos claros, Jackson, de pessoas como funcionários se atrapalharam o tanto que tu não tem noção por não ter controle das suas emoções. Então, controlar a emoção não é só para eu que quero ser empreendedor, não é só para eu que quero ser um empresário, não é só para mim que quero ser um apresentador de sucesso ou lidar com N pessoas. Não. É para qualquer pessoa que esteja se relacionando com outra pessoa. É um requisito básico. Então, muito bem levantado esse ponto aí, né, Jackson? Eu digo assim, básico, e vou botar um recheiozinho, né? Básico e essencial. É essencial. E muito especial. Você saber lidar com as suas emoções e saber transmitir isso para seus colaboradores, para seus companheiros de equipe. Sim. Né? Então, é um detalhe, mas é um diferencial excepcional. Gigantesco, né? Você saber lidar emocionalmente com as pessoas. Isso diferencia um líder de um colaborador comum, de um funcionário. Sim. Ou de um chefe, né? Exatamente. Que a maioria das, digamos assim, dos cargos que a gente vê por aí é um chefe ao invés de um líder, né? O líder, ele busca isso, ele busca inter-relação com as pessoas, ele busca justamente ter esse... A gente falou num episódio passado, trouxemos alguém aqui que é muito bom de técnica, e ele falou uma palavra que ficou na minha mente, rapport. Rapport. Né? É aquela conexão emocional que eu desperto ao falar com você, independente da posição que eu estou. Entendeu? Então, acho que é fundamental a gente desenvolver isso, Jackson. Eu acho que é um ponto, como tu falou, essencial. É a espinha dorsal de qualquer relação, independente do que seja. É algo que deixa a gente, podemos dizer assim, mais rico. Sim. Né? Porque é uma área que afeta, né, de forma rica e maravilhosa todas as áreas. Verdade. Né? Porque assim, você sabendo, né, lidar consigo mesmo, nutrir as suas emoções,
é aquela questão, né? Assim, existe um tempo para tudo. Sim. Existe um tempo de você... Cara, chegou aqui, deu o meu limite, agora eu vou devolver um pouquinho na mesma moeda. Sim. Mas às vezes até esse devolver um pouquinho na mesma moeda, existe o como eu vou devolver isso. Entendi. E aí entra a inteligência emocional. Eu lembro de uma vez, né, há um tempo atrás, né, um pouco mais novo, né, meus amigos, né, me chamavam, diziam que eu era uma pessoa muito, muito paciente, né? Eu dizia, paciente para vocês, porque para mim, eu cheguei em casa, eu me escolhendo, eu faço tudo. E chegou um tempo que eu descobri que, às vezes, ser flexível demais pode fugir do equilíbrio, mas é bom você ter um equilíbrio, sim, sim, né, em tudo. Tudo demais é sobra. Exatamente. Você não pode ser o que a gente chama de liderança assertiva ou comunicação assertiva. Sim. É você saber quando, como fazer. E o quanto, né? E o quando, né? É tipo aquela história. Se você, né, falar a palavra certa no momento errado, você pode acabar com uma situação, com um relacionamento, seja de amigo, seja amoroso. Mas se você colocar uma palavra pesada, da forma correta, ela vai surtir o efeito certo que precisa, né? Então, tem muito a ver com essa adequação. Essa técnica, exatamente, né? Do tratar, de como falar, né? De você expressar aquilo que você quer dizer a ponto de não ofender e tirar a pessoa do seu eixo porque você não usou o tom, talvez não é nem a palavra, sim, é o tom correto. Timbre, o tom, timbre, né? A gente estava falando, Dudu estava falando do timbre, como é que tá. Isso. E é isso mesmo, às vezes o timbre da nossa voz já muda, né? Como é que as pessoas vão reagir. E a gente entrou na área de emoções porque não tem pra onde... Empreender é o quê? É lidar com pessoas. Desafios. É você resolver o problema de alguém. Como é que você vai resolver o problema de alguém se você não compreende esse alguém? Vai ficar impossível você ser empreendedor se você não dominar o básico dessa área aí que você levantou, né, Jackson? E além disso, eu acredito que hoje nos tempos modernos, a era da tecnologia, o mundo digital, esse momento onde as coisas estão evoluindo, o comportamento das pessoas, dos clientes... Na velocidade da luz, literalmente. Exatamente. O relacionamento, né, assim, emotivo mudou, as pessoas se distanciaram um pouco mais. Então, eu acho que tratar também desse lado de inteligência emocional é algo fundamental, sim, né, para o empreendedor. Eu acho até que, assim, talvez até mudando um pouco assim o degrau, eu acho assim que o empreendedor hoje, você trabalha muito com isso, você tem muito isso, ele precisa ter propósito. Sim, propósito. Hoje se fala muito na jornada do empreendedor do propósito como pilar principal. Esse é o que diferencia o empreendedor, né, do futuro e o empreendedor do passado. Entendi. Aquele que ainda estava focado em outras coisas. Exatamente, porque o empreendedor do passado, Newton, ele não quer falar de emoções, ele não quer falar de relacionamento interpessoal, ele não sabe... O foco dele é outro. É lucro 100% acima de qualquer coisa. Isso, para ele o preparo é só financeiro. Né? Então a gente sabe que uma empresa é um organismo que ele é um todo, né? São partes que integram ali um todo. Compostos por pessoas. E ele precisa ter propósito. Para um sistema funcionar, até um sistema mesmo mecânico, ele tem toda uma estrutura. Uma finalidade. Exatamente. Então, eu vejo que o empreendedor que quer ter sucesso, começar no presente, sim, né, fazendo essa pergunta, né? Por quê? Né? Legal. O porquê ele quer empreender, né? Não, que senão, eu costumo dizer o seguinte, se você não entende, digamos assim, o seu porquê, a jornada vai perder o sentido. Então, primeiro, estabeleça por que você quer fazer isso. Newton, mas eu quero ganhar dinheiro. Tá, tudo bem, empreender dá dinheiro, mas se você fizer da forma certa, não é verdade? Então, não adianta eu focar literalmente no dinheiro e dizer que essa vai ser a minha única motivação. Porque você vai estar se motivando por uma energia errada.
Então, primeiro, busque aquela energia que vem de dentro, ou seja, aquela que te dá prazer em fazer aquilo que você se propôs a fazer. Porque, assim, para mim, o entender de empreender, você tem que ter digamos assim, 3 vertentes principais. Primeiro, você tem que entender por quê. Depois de você entender o porquê, você tem que entender o que você vai criar. Né? O que você vai criar tem que estar um tanto quanto ligado do teu porquê, que isso não te estresse durante a tua jornada. Sim. E que você tenha, no final disso, um resultado. E esse resultado consiga te trazer uma satisfação do porquê você está fazendo aquilo. E aí você vai juntar tudo isso aí e isso vai te refletir um dinheiro, vai te refletir um lucro. E aí você pode juntar essa sua vontade de fazer com as necessidades do dia a dia, que é justamente esse dinheiro que vai chegar para suprir. Então, acho que você precisa não focar só apenas em lucro, quando você pensar em empreender. Busque alguma coisa que você gosta de fazer e, mais importante ainda, que as pessoas comprem de você. Só complementar, né, que a gente que lida com estudos de administração, né, então a gente... O propósito ele serve assim de uma forma assim magnífica quando você tem o que aplicar. Sim. Você tem ferramentas para aplicar, né? Então, eu digo assim que como que o propósito funciona melhor na vida de um empreendedor. E é o que diferencia o empreendedor de sucesso do empreendedor que ele quer ser apenas um vendedor comum, alguém que está um funcionário normal, alguma coisa assim. Ou fazer para comer, né? Que tem Isso, pessoas exatamente, só fazem para comer. Empreendedor por necessidade, né? Aquela questão. Existem três coisas fundamentais. Eu chamo de habilidades, algumas pessoas chamam de habilidades gerenciais, mas eu digo assim que quando o empreendedor tem essas habilidades, ele consegue adaptar de uma forma super poderosa. São 3 habilidades, né? A habilidade técnica, a habilidade humana e a habilidade conceitual. Né? Anotem aí. Então... Isso não é todo dia que tem, não. Pois é, então assim, ele com a habilidade humana, ele vai trabalhar toda a parte emocional, sim, toda a parte de como ele vai construir a sinergia dentro do ambiente, né? Isso, dentro do ambiente, como ele vai trabalhar a equipe, como ele vai trabalhar com as pessoas, com seus colaboradores, legal, como ele vai investir nos talentos, como que e saber identificar esses talentos é uma habilidade gigantesca. Descobrir esses talentos, né? Então, e além disso, quando o empreendedor começa a entender o que é propósito, ele vai fazer uma análise introspectiva, né? Porque assim, nós como seres humanos, existem habilidades que a gente sabe que tem. Sim. Existem algumas que a gente tem, que desenvolver, mas não usa, né? Algumas ferramentas, essa ferramenta aqui eu tenho, mas tá aqui guardada, tá aqui guardada. Mas as ferramentas mais poderosas na vida de um empreendedor, seja, como a gente falou, não é só empresa. Sim. Mas eu quero empreender na comunicação. Sim. Né? Então, as maiores habilidades, os maiores potenciais que a gente tem, a gente nem sabe que tem. Esses são os mais poderosos. As maiores ferramentas são aquelas que a gente pensa que não tem. Então, essa autorreflexão, essa questão do propósito, ela serve muito para isso. Entendi. Porque se você quer levar um negócio de forma, beleza, padronizada, tranquila, tudo bem. Agora, se você realmente olhar para a realidade que você pode trazer, seja para o seu negócio, seja para a sua vida, é algo muito fantástico. Entendi. Então, assim, descobrir essas habilidades que a gente acha que não tem, que são as melhores, as maiores, entendi, e entender que as pessoas também têm, né, essa mesma capacidade. Descobrir esses talentos. Pronto. Aí nós temos aí uma organização maravilhosa, né? Um empreendimento top de linha. Então, fundamental essa habilidade aí. Você que quer, como ele falou, estruturar um negócio, montar uma equipe. Boa. Né? Você precisa dominar uma habilidade dessa, que é de conhecer pessoas e saber identificar talento e tratá-los, colocá-los no lugar certo. Não? Porque muitas das vezes você tem
A gente falou muito de propósito. Sim, sim. E quando você tem alguém dentro da tua equipe que realmente ela está totalmente desconectada do propósito dela, Pode ela ser não vai boa, produzir, né? Entendeu? Então, geralmente, provavelmente, os estudos sobre propósito dizem que o teu propósito está ligado muito por uma habilidade natural que você já tem, já possui. Sim. Só basta que você ou pratique ou descubra ela, ou realmente desenvolva, né? Mas ela já está em você. E por isso que você falou, tem que fazer essa análise introspectiva para saber o que você tem de melhor para oferecer para o outro. Exatamente. Se provocar, se desafiar. Né? Empreendedor, a gente está falando daquele que, né, que aceita desafios, aquele que assume se move riscos. por isso, né? Exatamente. Então, olha para dentro de você assim, qual a habilidade que eu penso que não tem. Bora ver se eu não tenho mesmo. Tá? Então, o cara vai lá e se desafia. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. É um empreendedor de verdade e tal, né? O que eu estou fazendo aqui agora. Eu sou da área de tecnologia, cara. Os profissionais da área de tecnologia, eles têm digamos assim, um estigma de dizer que eles já são introspectivos, são as pessoas caladas, trancadas. E eu quebro essa barreira, mano. Eu gosto de estar aqui falando, de comunicar, de transparecer as coisas para vocês. E eu sou da área de tecnologia. E é um desafio ou não? E é um desafio. Talvez se eu ficasse, não, vou me encaixar na caixinha do que todo mundo diz. Pronto. Eu não estaria Quebra aqui fazendo... de paradigma. Estaria fazendo aqui hoje isso algo que me dá muito prazer em fazer. E eu digo que está ligado ao meu propósito, que o meu grande propósito é compartilhar conhecimento que transforma a vida das pessoas. Então, e o que você sente, o que eu quero para o nosso telespectador ver, quando você rompe essas barreiras? O que você sente quando você rompe? Pensava que essa não era a minha área, É uma realização pessoal sem tamanho, cara. É uma realização que você não tem como descrever. A única situação que você consegue é viver. E aí acontece aquilo que a Bíblia nos ensina muito. A gente precisa se encher para transbordar. Não adianta eu querer transbordar se eu ainda não estou nem na metade. Então, eu preciso me encher para eu poder estar aqui dizendo, Jackson, vem para cá, cara, compartilha com a gente esse conhecimento. E eu acho fundamental isso. Então, é algo indescritível quando você está fazendo aquilo que realmente te realiza, aquilo que está ligado com o teu íntimo, que está ligado com o teu propósito. Então, acho que é maravilhoso. Então, você que está empreendendo, busque alguma coisa que te dê satisfação em fazer algo que você faria de graça. Pronto. Né? Pronto. E aí, se você descobrir isso e isso te dá dinheiro, mano, já era. Você tá rico. E uma habilidade incrível, falando, né, sobre a questão do paradigma, né, entre ser da área de tecnologia e passar para a área de comunicação, né, é necessário uma técnica. Lógico. Uma habilidade técnica. Newton, você não acha que o propósito te moveu a você conseguir essa capacidade técnica? Isso é importante. Sim. Para você, né, que para as pessoas que estão assistindo esse podcast, porque também é o que me move isso aí. Quando eu linko o propósito, para executar aquilo que eu realmente desejo fazer, eu preciso de uma habilidade. E quando a gente trabalha com aquilo que a gente não gosta, a gente não tem interesse nenhum de estudar, de fazer um curso, de fazer uma capacitação. Mas quando a gente gosta, a bola está contigo. A capacidade, a coisa técnica... A gente faz com prazer, cara. Eu tiro como exemplo ontem. Eu trabalho o dia todo, a minha correria é muito grande. E ontem, com 2 dias, eu me inscrevi num curso de comunicação, de tentar melhorar, de descobrir técnicas. Isso que você está falando, para que a gente pudesse trazer um conteúdo melhor. Mas isso está totalmente ligado àquilo que me impulsiona, sabe? Aquilo que realmente você falou, aquilo que vem de dentro, que diz assim, cara, eu só estou fazendo isso porque é aquilo que me move, é o meu porquê, é o meu motivo, é o motivo para a minha ação. Então, vem de dentro, vem e flui. E eu trabalho com tecnologia. Eu podia dizer, não, cara, eu vou perder meu tempo fazendo um curso de comunicação se eu trabalho com tecnologia. Não que eu não tenha que buscar, logicamente, conhecimentos na minha área de atuação. Óbvio, isso é obrigatório. Com certeza. Mas, como, digamos assim, impulso daquele propósito que nos move,
eu vou e busco esses conhecimentos. Eu vou e me interligo com pessoas que não tem nada a ver com a minha área. E quando eu descubro, eles me conectam com coisas que eu fico maravilhado. Então, esse é um dos motivos que o propósito traz na nossa vida. Coragem, né? Principalmente. Nos conecta com pessoas que quando você se espanta, você está ligado diretamente com aquilo que te moveu lá atrás, ou seja, o teu propósito principal. Por mais que aquilo que você esteja fazendo não tenha uma lógica no sentido, naquele momento, com que tu diz que é o teu propósito. Mas, quando tu te depara, todas as situações que ocorreram te levaram para fortalecer aquilo que te moveu lá atrás. E isso é maravilhoso, cara. É muito mágico isso aí. E é isso que eu tento despertar nas pessoas. Quer empreender? Busca algo que te move, que te faz levantar de manhã cedo, que te faça olhar no espelho e dizer, cara, vale a pena eu viver um dia cansativo e eu chegar no final do dia e dizer assim, estou satisfeito com aquilo que eu fiz, né? Isso Nossa, energia nunca é desperdiçada com isso. É verdade. Parece que a gente se renova a cada dia. Pronto. E isso é fundamental, mano. Isso é bacana demais. Isso é lindo e as pessoas precisam disso. Precisam disso, muito, porque muito. O que mais tem aí que a gente vê são pessoas insatisfeitas, seja elas no emprego, no trabalho, ou até fazendo aquilo que eles chamam de empreender, né? E não, eu acho que é uma bobagem, cara. Eu ia dizer que eu vou empreender e ainda fazer algo que eu não gosto de fazer. Não, eu vou assinar minha carteira lá no local, que pelo menos se eu estou fazendo algo que eu não gosto, eu tenho certeza de que eu vou receber um salário no final do mês. Porque empreender, mano, é correr riscos. É lógico que riscos calculados, né? Mas perfeito. É correr riscos. E é ter a incerteza de que no final do mês pode não ter fluído do jeito que tu quis. E aí você tem que ter o quê? Um motivo forte, que é o propósito. Senão você desiste. E aí cai naquela que eu te falei. Quando você não tem um propósito maior, as missões do dia a dia começam a ficar sem sentido. A primeira dificuldade que a empresa, que o negócio começa a já ter... desiste. Ele entrou por necessidade, não está preenchendo os requisitos da necessidade dele, ele muda. Então ele vai... Por isso que tem um monte de pessoas pulando de galho em galho. Por quê? Ainda não descobriram qual é a essência que os move. E aí elas perdem tempo, começam uma coisa, tem as primeiras dificuldades... e pulam para outro galho para tentar outra coisa. E aí pode ser que aconteça novamente, fica aquele ciclo vicioso, e aí você depara perdeu tempo demais na vida. Perfeito. Então, fica aí a dica para você que está buscando empreender. Mano, é bom empreender. É difícil. Com propósito. Aí você consegue. Você consegue. Cara, muito bom, o papo tá top, tá lindo. Muito maravilhoso. Eu gosto demais quando entra nessas áreas assim, porque realmente a gente traz algo que tá dentro de nós, coração, né? Algo do coração mesmo. A gente já falou de várias habilidades que alguém que quer empreender tem que ter. Eu queria completar uma aqui também, que é fundamental, a humildade, né? Humildade, boa, muito boa. Eu acho que é necessário. Fala um pouquinho pra gente de humildade, como um requisito para um empreendedor. Eu vou até jogar ela na habilidade que eu não falei anteriormente, que é a habilidade conceitual, né? Sim. Que é a que você está também buscando constantemente, sim. Eu também. Então, conhecer sobre humildade, né? A gente está falando de empreendedorismo na prática, né? Então, conhecer humildade na prática é algo que é difícil. Falar sobre humildade é fácil. Eu já ouvi muitas pessoas falarem eu sou humilde, né? Ou então cobram dos outros, sejam mais humildes. Humildes é o que mais tem. Então, mas é um símbolo de humildade maravilhoso, independente do contexto, seja ele cultural. Foi a humildade de Jesus. Sim, ter aquela atitude, ele é o exemplo de lavar os pés dos discípulos. Sim. A forma com que ele compartilhava, né, sua vida, dedicava sua vida ao outro. Para mim, eram atos extremamente humildes, né, de alguém que poderia ser... o que quisesse, né? E escolheu servir o outro. Que massa. Só a atitude de ter vindo, né, deixado de lado um pouco da sua majestade, da sua glória, status, né? né? Hoje muito se fala, né, do status. Status, todo mundo
hoje quer liderar, todo mundo hoje É. quer ser líder, ninguém mais quer ser mandado, Não. né? E então a gente vê o cenário hoje da humildade, né? Então se hoje a gente tivesse essa palavra realmente Vivida na na prática, prática, as organizações, seriam melhores. as relações, né, seriam muito melhores. Entendi. Então assim, o exemplo, a referência, né, que eu posso dizer na prática sobre humildade que eu acho que serve para qualquer ambiente é Jesus, essa pessoa. Entendi. Se né? você conseguir entender A essência, a né? essência do que Jesus fez, eu acho que você já tem um grande aprendizado sobre humildade. E eu queria costumo aprender dizer, com ele isso. E eu costumo dizer, Jacques, em cima da humildade, e às vezes as pessoas confundem ser humilde com ser pobre. Esse é um, né? É algo que as pessoas se confundem muito, cara. Verdade, Dizem verdade que não, mesmo. aquela pessoa é tão humilde, ou seja, a pessoa não tem uma casa para morar, não tá na rua, é uma humilde. Não, gente, humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é de dentro. É como você age com o outro. Ou melhor, eu costumo até dizer, ser humilde só sabe definir alguém que é humilde em cima das reações, não é nem das ações. Perfeito. Porque as ações são pensadas, Jacques. As ações, eu posso muito bem organizar a minha ação, dizer, cara, eu vou fazer assim, assim e Pronto, assado, para perfeito. me parecer humilde pro Jacques. Muito eu bom. planejei. Muito boa, muito Mas boa. quando algo vem de uma vez e eu preciso reagir, é nessa hora que eu mostro se eu sou humilde ou não. Então, humildade é isso. Não é como eu ajo com as pessoas, é como eu reajo a algo que não está planejado, a algo que não está no script, algo que foge do meu controle. Então, humildade é isso, cara. E no empreendedorismo, vai ter muito isso. Vai ter uma hora que o cliente vai chegar te xingando, falando um monte de coisa para você, que você é um incompetente, não deu conta do trabalho dele. E aí eu te digo, se tu tem humildade ou não. Eu perfeitamente essa colocação. Eu lembro de uma situação, né, que eu vi em que uma pessoa, um adulto, chegou, teve uma atitude grossa com uma criança e a criança devolveu um abraço, né, de presente. Quebrou aquela pessoa, aquela pessoa foi contar a história, se emocionou, não conseguiu, né? Então, assim, eu vejo que a gente aprende muito, né, com as crianças sobre humildade. Sim, sim, sim. É porque elas estão puras. É você receber uma moeda de troca diferente daquela que você deu para a pessoa. E aí, cara, só faz isso quem realmente é humilde. E o cliente, né, ele não costuma ser recebido com essa humildade. E aí entra em uma outra perspectiva, né, do bom atendedor. Sim, sim. Né? Com as técnicas de bom atendimento, de como contornar situações. E isso, gente, para tu ver, a gente começa das relações simples e a gente chega nas técnicas, né? Que querendo ou não, você tem que ter. Quando você vai já ter uma equipe ou tá treinando pessoas para atender o teu cliente, você tem que passar essas técnicas para as pessoas. Então, habilidades o empreendedor tem que ter e saber multiplicar elas ou reproduzir elas em outras pessoas. E a questão podemos dizer assim, dessa humildade na prática, né, que também pode gerar carisma, o bom atendimento, a capacidade de empatia. Sim. E a questão de você aperfeiçoar a sua forma de abordagem, né, com aquele cliente. Quando você tem humildade, você consegue ouvir quem te ensina. Você consegue aprender com o seu cliente. Às vezes a ignorância de um cliente pode te ensinar muito. Isso eu já aprendi na prática. Cara, eu tenho um cliente, ele é bem complicado e eu amo atender ele, cara. Perfeito. Mas por quê? Porque eu entendi isso, Jacques, que com aquele cara que é exigente, digamos assim, um cara mais enérgico nos seus pedidos, te força a ter habilidades, a desenvolver habilidades diferentes. E eu adoro atender ele porque eu acho que quando eu atendo a expectativa dele, eu me torno melhor do que eu era antes, sabe? E isso para mim é satisfatório. E empreender é isso, cara. É você ter satisfação em resolver o problema do outro. Tem é mais ou menos uma história. Isso é uma dinâmica, né, de abordagem. Geralmente essa história é contada como
uma parábola, né? Uhum. De que eram 3 jovens para conquistar uma jovem, né? Uma moça bonita. E foi um que foi lá conversar com ela e voltou. Ah, ela não quer. Sim. E o outro chegou lá, não, eu tentei, eu conversei, insisti, isso aqui é mais lá, tudo, mas ela tá em dúvida. E aí o terceiro, né, voltou, né, com o namoro a proposta de namoro já Ou assinada, seja, ele conseguiu tudo. pela menina, pela moça, pela jovem, e foram perguntar para ela, né, o que tinha acontecido. De diferente entre as propostas, né? Ela simplesmente encontrei alguém que sentou do meu lado e não quis somente me conquistar pela beleza, mas foi alguém que provou que estaria todo o tempo comigo, que se importa com os meus problemas, que se importa com o que eu sinto, com o que eu penso, né? Então, com o que eu acredito e consegue se conectar comigo, com os meus valores. Entendi, cara. Então, é um exemplo claro de quando você quer conquistar um cliente, né? Para você que é empreendedor, essa dica é fundamental. Aprenda a se conectar com o teu cliente. E a gente já falou, que ele tem um valor. A gente falou muito no podcast passado sobre atendimento do cliente, e atendimento do cliente não é você tratar o cliente como você gostaria de ser tratado. Ele falou isso aqui muito claro, ele disse tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. E para você saber como um cliente gostaria de ser tratado, você tem que ter o quê? Técnicas de perceber qual é o perfil desse cara. E aí entra esses detalhes, e aí, se você não dominar essas técnicas finas, você vai ter problema no seu empreendimento. O primeiro contato, às vezes, é fundamental. Verdade. Aquele primeiro contato, ele pode te fazer ganhar aquele cliente, sim, gerar aquela empatia, né? Aquela conexão, o rapport. Eu aprendi a palavra, viu? Fernando Coelho, eu aprendi. A palavra aí, rapport, aí, tá na boca aqui. Tá na mídia, eu aprendi, né, a palavra e aprendi o significado na prática. Pronto, né? Acho que é isso. Então já era, cara. Muito bom. A relação é CPF com CPF. Não adianta se você tá montando uma empresa e você tá atendendo a empresa de outra pessoa. Seja de que a conexão dimensão, né? é entre você e ele. E é CPF para CPF. É pessoa para pessoa. É sentimento para sentimento. Então, te conecta com o teu cliente. E isso você vai ter sucesso nas suas parcerias. É uma busca que o propósito ajuda. Sim. Você vai buscar uma conexão original. Não Sim. algo robotizado, não você faz cursos como atender bem, você trabalha a sua técnica. Isso, pronto. E esquece o emocional, e esquece a conexão. E aí você entra no trabalho robótico, né? Que hoje tá aí, a tecnologia tá para fazer isso no mundo de hoje as pessoas estão querendo um pouco mais de humanização, né? Perfeito. E se você não tiver, infelizmente você não terá sucesso como um empreendedor. A gente está tratando de coisas simples, gente, que a gente entendeu e está tentando aplicar, né? E a gente já sabe que funciona. A gente só precisa o quê? De resiliência, que é uma das habilidades do empreendedor, para poder superar o processo. Porque muitas das vezes as pessoas se perdem bem aí, sabia, Jackson? Verdade. Eles entram para a área de ser empreendedor e querem resultados para amanhã. Entrei hoje. Reflexo de E aí, geração. Mano, tu entra numa estatística do Sebrae aí, que na maioria das vezes as empresas falem antes dos 3 anos. Por quê? Porque as pessoas não conseguem superar o processo. Isso é de pessoa. E não consegue construir uma perspectiva de crescimento, né? De crescimento e de visualizar o futuro ali. Sim, sim. É onde tem uma visão, né? Exatamente. Porque ele pensa tanto no curto prazo, no imediatismo, que ele não consegue construir uma jornada. E isso é tão fundamental quando você... Eu falo isso porque eu estou vivendo praticamente isso na prática. Eu faço coisas para alguns clientes em potenciais, ou seja, não são nem meu cliente ainda, para que eu consiga gerar uma relação ali de troca, de rapport, de entendimento, de mostrar para ele que o meu serviço é importante para ele e que eu não estou preocupado em 100% do dinheiro dele. Eu estou querendo
ajudar a resolver um problema dele. Solucionar o problema. Quantas vezes, por exemplo, como eu trabalho com tecnologia, quantas vezes eu não deixei um equipamento meu no meu cliente e disse, senhor, usa. Não, mas quanto vai me custar isso? Nada. Eu quero que você usa, sinta a necessidade que você tem disso aqui e depois a gente acerta quanto que isso aqui vai custar. Mas eu não vou lhe cobrar nada antes de mostrar para você o benefício do meu serviço. Isso é fundamental, cara. E tem perfil de cliente, né, que às vezes ele tem tanta identificação ou ele já está encantado ali com a forma com que ele é acolhido, recebido, Sim. que às vezes ele nem precisa de algo. Ele vai e não está nem precisando. Né? Mas ele quer ir. Quer ir. Ele quer visitar, ele quer comprar um acessório, Sim. alguma coisa. Ele quer participar. Exatamente. Ele é um evangelizador da tua marca. Pronto. E perfeito. aí é bacana. E você chegar a um nível desse num cliente, pode ter certeza que você está no caminho certo, viu? Porque Verdade. o negócio é difícil, é difícil. Jacques, vamos partir para algo aqui mais práticos. A questão de um modelo de negócio hoje. O que você vê que é necessário para o empreendedor que está começando a desenvolver as suas atividades empreendedoras? Que tipo de modelo de negócio ele deve focar ou ele deve focar somente no que todo mundo está dizendo que está dando dinheiro? Como é que isso é visto assim no teu ponto de vista? O que tu acha? Bom, eu acho que a coerência, né, de um modelo de negócio, né, a gente falou até no começo, né, é aquele que você consegue se conectar com ele. Sim. Né? É aquele que você pensa nele no agora, mas tem uma traça visão, né, uma visão de futuro. Sim. De que realmente é aquilo que você quer. Legal. Né? Quando você, tipo assim, você tem a capacidade de prever as dificuldades, né, e quando você chegar lá, né, você valeu a pena, era aqui que eu queria chegar e era dessa forma que eu queria chegar. Entendi. Né? Então, construir um modelo de negócio, a gente aquelas ferramentas que a gente conhece, né, que é análise do mercado, análise do cliente, concorrentes, né, proposta de valor diferencial, né, do seu negócio. Tudo isso é uma construção, né, um planejamento. Sim, planejamento, né? fundamental. Então, eu acho que o modelo de negócio é algo fundamental. Né? E o principal é você definir seu negócio. Sim. Né? Qual é o meu negócio? Né? Ter clareza disso. Isso, ter clareza nisso. Ter clareza no que realmente você... Qual é o segmento, qual é o seu público-alvo. E daí você poder traçar, né, o plano de ação, exatamente. Então tem aquelas ferramentas que a gente conhece. Entendi. Análise SWOT. E óbvio que na hora de pensar, né, em traçar, né, esse plano de negócio, a gente tem a clareza do que a gente falou lá no início. Vamos criar algo que as pessoas precisem. Ou que resolva o problema de alguém. Que é a característica do empreendedor. Exatamente. Senão, não perca seu tempo tentando vender algo. A gente até comentou, né, mais cedo, tentando vender uma coisa que não se usa no deserto. Né? É verdade. Tentando vender mesmo. um paletó no deserto, onde você poderia estar vendendo uma água. Eu digo assim que algo que, podemos dizer assim, que fortalece muito dentro de um plano de negócio é o que a gente chama de proposta de valor. Sim, a proposta de valor. É aquilo que do agrega para o cliente. Diferencial, né? Do diferencial. Então a gente está falando do diferencial humano, né? Hoje, da questão da gente conseguir, sim, isso é fundamental. Fazer parte. Aí, todo e qualquer tipo de campanha, de criação de conteúdo, né? A persona. Tem que estar ligado com o teu... o slogan. Quando a gente... Né, hoje em dia, a gente deve pensar muito bem até no nome. Lógico. Fundamental, negócio, porque tem que expressar aquilo que você realmente quer passar, né, para o teu cliente. Eu já ouvi, né, há algum tempo, uma vez, né, sempre tenho pessoas, tenho contatos, amigos que estão aí nesse processo, né, de criação, de abertura. Aí uma vez eu ouvi assim, né, mas o nome não importa muito não, o nome é coisa rápida, a gente faz aquilo. Aí faz de qualquer jeito. Eu parei, né, e fiquei assim, o nome. Né? O nome diz muita coisa. Lógico, é o primeiro contato, né, digamos assim.
vai ouvir o nome da tua empresa. Então você definiu o que a gente falou no começo, né? No proposta, Sim, sim, tal. sim. E aí, o slogan, Tem que né? Assim, quando ele está conectado com o nome, com a marca, com o propósito que é passar. você consegue elaborar, você consegue criar, você tem mais facilidade. Sim. Porque tem a ver, primeiramente, você vai criar um negócio que você tem qualquer nome, você tem qualquer slogan que não tem Ou seja, identificação com você está fazendo para qualquer um. Já começou errado. Pronto. Não definiu o teu público, então você não detectou a linguagem daquele público, você não detectou o perfil daquele público e você vai estar falando para todos e pode ser que o todo não tenha ali o que te dá de retorno no teu negócio. Vai querer brigar com o concorrente da forma errada, porque você não tem nada a oferecer. Verdade. Porque você criou qualquer coisa. Fundamental isso aí. Jackson, muito legal. Eu acho que a gente já produziu bastante informação aqui para as pessoas. No interior, né? E eu acho que foi legal demais até aqui. A gente vai caminhando aqui pro final do nosso episódio. Eu acho que foi agregador aí para você que está pensando, ou que já desenvolve, ou que quer fidelizar teu cliente. E eu deixo a palavra para você, dar suas considerações e não esqueça, Jackson. Não sei se você assistiu o nosso podcast passado. Toda vez o convidado deixa uma frase que vai ser anexada, né, na descrição do vídeo. E eu quero que você deixe essa frase aqui para nós e já aproveite, dê suas considerações, dê seus alôs aí para quem for de direito e fique à vontade. Newton, geralmente esses momentos, essa parte da despedida é algo assim emocionante. A despedida do Ida. Exatamente. Mas podemos dizer assim, o meu feedback é totalmente positivo. Estou maravilhado, né, com o teu projeto. Muito bom, é nosso. Estou maravilhado com a estrutura, né? Nosso companheiro também, Dudu, a todos top. Os colaboradores e participantes, sim, aquelas pessoas que estão te apoiando. Sim, no meu back-end tem bastante, gente. Com certeza. E principalmente a audiência, que ela é crescente, vai a cada dia aumentar. Sim, a gente vai começando devagar. E eu tenho certeza, Nilton, que Deus já te recompensou. Pô, cara, isso aí é sem dúvida. E as coisas só vão começar a acontecer e se multiplicarem, eu tenho certeza absoluta nisso. Muito bom. Aquilo que o Dudu acredita é aquilo que eu acredito, é aquilo que você acredita e é reflexo do que Deus acredita. Amém. Então eu vejo aqui esse cenário abençoado, é um lugar maravilhoso, eu estou me sentindo mais honrado do que eu esperava, assim, mais em casa do que eu esperava. E a palavra que eu tenho, assim, a dizer uma palavra que assim, me acompanha bastante, é que você busque sempre, né, se transformar para transformar as pessoas. Entendi. Então, assim, muito forte. Uma palavra que me acompanha muito é essa palavra transformação. Entendi. Né, que é possível, né, você se transformar. Né? Isso envolve crenças, né? Envolve a sua fé também, né? Em Deus com a finalidade de transformar. Porque o propósito ele precisa se cumprir na sua vida. Verdade. E depois ele cumpre na vida das pessoas. Concordo, então, como consequência. Né? Então, Newton, eu estou muito feliz por estar Obrigado, aqui. Agradeço mano. por esse momento tão maravilhoso. Que bom. Né? E fico feliz. Meu muito obrigado. Bacana demais, cara. Eu te agradeço demais, de verdade mesmo, mais uma vez. E o que você falou aí é fato, é de verdade. A gente precisa se renovar. A Bíblia, né? Tá aqui, ó, nossa regra de fé. Já diz em Romanos 12, se não me falha a memória, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? É aqui. E é o que a gente tenta fazer aqui eu tô meio pesado, assim, não dá mais. Aqui tá precisando reformar tem que ser de forma dentro diferente, mesmo, verdade. Mas aqui você consegue, aqui Deus te ajuda, é aqui que você trabalha e o resto deixa com Deus que Ele faz. E isso é maravilhoso. A gente fica feliz em saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo para as pessoas.